Leitura da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar nossa leitura no livro do profeta Isaías. E nessa tarde nós vamos iniciar no capítulo 16, com a permissão de nosso Deus. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Anon, como o pássaro vagueante, lançando fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, e põe a tua sombra no piso do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, e serve-lhe de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá o fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe chamará por Moabe. Todos clamarão. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Quim-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Hebrom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios que quebraram as suas melhores plantas, que haviam chegado a Jazé e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazé, a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hebrom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos te verão, e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares, e eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Quis-Heres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém, agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os escape. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida.
Porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espias, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados. No bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Por que te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza? Portanto plantarás formosas plantas, e assentarás nelas ramos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas as colheitas voará no dia da angústia e as dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do ruído das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe. E serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. A destruição da Etiópia, capítulo 18. Ai da terra que ensobreiam com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se alvoroça a bandeira nos montes, ouvireis, e quando se tocar a trombeta, ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada. Como o ardor do sol resplandece depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da ceiga, porque antes da ceiga, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecem, então com foice podará os ramos, e tirará os ramos, e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles venerarão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira,
e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um peleja contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino, e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e sequirá. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão, a relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios. E tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá, e os pecadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoar. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifique-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoar, encantados estão os príncipes de Nofe, eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isto se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. E o adorarão com sacrifício e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá entrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios.
uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minha mão, e Israel, minha herança. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos a Ti porque somos o Israel espiritual do Senhor. Nós somos a herança do Senhor, ó Pai, e o Senhor tem velado sobre a sua herança, o Senhor tem guardado a sua herança, o Senhor tem abençoado a sua herança, o Senhor tem alimentado com o pão da vida, com a água da vida, o Senhor tem posicionado a sua herança na posição que devem estar. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa-nos nesta tarde, guardando-nos de todos os males, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos tenham uma boa tarde com Jesus. Deus vos abençoe. Amém.